de pé. Peço a todos, por favor, depois você vai sentar à vontade e vai descansar, se estiver as pernas cansadas. 1 Coríntios, somente um versículo curtíssimo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Peço a você que abra, acompanhe. Aqueles que estiverem perto de você, que não tem Bíblia, se for uma pessoa visitante, você vai entregar a Bíblia para ela ou ler com ela. Pronto? Muito bem. Quem já abriu bem, quem não, apenas ouça, por favor. Diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pode sentar. A mensagem do Evangelho, ou a mensagem da cruz, ela é chamada aqui nesse texto de a palavra da cruz. Nós observamos que dentro do projeto de salvação de Deus, a cruz ganha um destaque, porque a cruz está intimamente e intrinsecamente ligada à salvação e a Jesus, o Salvador. Há cerca de 2 meses na ceia nós estávamos ministrando e nós dissemos uma frase, nós dissemos: olha, a cruz lembra um homem e a sua obra. O homem, o Senhor Jesus Cristo. A sua obra, a salvação da humanidade. Veja que a cruz ganha um destaque tão grande desse projeto de salvação na pessoa de Jesus, que o próprio apóstolo Paulo, para confirmar isso, em 1 Coríntios 2,2, não precisa abrir, o apóstolo Paulo disse: eu nada me propus saber entre vós, eu nada me propus anunciar ou trazer uma mensagem que não seja apresentar Jesus Cristo e este crucificado. E nessa introdução, nos dias do apóstolo Paulo, haviam 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de povos: os judeus e os gentios. Quando se fala gentios, tem um sentido de as gentes, as nações. Os judeus eram os descendentes de Abraão, e os gentios, que incluíam os gregos e os romanos, eram todos os povos do mundo da época não judeus. E agora o texto diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E nós faríamos uma pergunta retórica: quem são ou quem eram os que perecem? Os que perecem são todos os povos dos dias de Paulo, fossem judeus, fossem gentios, que fossem incrédulos e resistentes à mensagem do Evangelho. Estes que resistem a essa mensagem graciosa, grandiosa e salvadora, esses são os que perecem. Dos dias de Paulo e estendendo até nossos dias, quem são os que perecem? São todas as pessoas descrentes, incrédulas, que não creem no Evangelho e que rejeitam a mensagem de salvação. Por isso que essa palavra era nos dias de Paulo loucura, e esta palavra continua para muitos hoje sendo loucura. E é essa a intenção dessa mensagem, da gente entender por que essa palavra. Nós começamos já agora a entender o seguinte: um texto lindo desse, uma mensagem graciosa, poderosa, uma mensagem que prega a salvação, uma mensagem coerente, consistente, uma mensagem que produz e dá vida eterna às pessoas. Como pode uma mensagem dessa ser loucura, ser considerada loucura? A mensagem do Evangelho é loucura para os que estão perdidos lá no mundo e que não aceitam a mensagem do Evangelho por causa do conteúdo das afirmações que a mensagem do Evangelho faz. São muitas, são dezenas. Nós vamos falar apenas algumas para ilustrar o texto. Primeira das afirmações que toca nessa mensagem graciosa de Deus: loucura para os que perecem. Os deuses são imortais. Logo, Jesus, sendo Deus, ele não pode morrer. Esse era o pensamento das nações idólatras pagãs da época,
que consideravam seus deuses imortais. Logo, dizer a alguém, Jesus Cristo é Deus, mas ele morreu, a pessoa dizia, essa mensagem eu não aceito, essa mensagem é incoerente, essa mensagem é insana, essa mensagem é loucura. Por que essa mensagem era incoerente? Porque esses povos idólatras diziam, se Jesus morreu, logo ele não é Deus ou ele não é divino. Segunda causa, ou segundo motivo que leva as pessoas a afirmarem que essa mensagem de salvação é loucura. Os gregos e os romanos, veja que interessante, que profundo. Os gregos e os romanos, eles escarneciam de um Deus ou de uma divindade que se humilhou, que se permitiu ser humilhado pelas pessoas e que veio para servir. Se nós vermos em muitos textos bíblicos, Jesus foi humilhado porque ele permitiu voluntariamente ser humilhado. Jesus se humilhou. Filipenses 2, 5 a 7 diz que Jesus, sendo Deus, ele se humilhou tomando a forma de homem ou tornando-se homem. Jesus deixou o trono da sua glória para se tornar homem, e isso é humilhação. Jesus voluntariamente se humilhou para salvar a humanidade. Para esses povos idólatras, essa mensagem, embora para nós seja graciosa e grandiosa, era uma mensagem louca, inadmissível, inaceitável. Marcos 10, 45 diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os gregos, romanos, os povos idólatras diziam, especialmente os gregos, nas suas escritas, na sua literatura, eles diziam, os deuses existem para ser servidos, não para servirem. Eles criam que havia um Monte Olimpo lá na Grécia, e que nesse monte eles não viam, mas eles criam que seus deuses permaneciam lá. E os homens tinham que prestar culto, tinha que prestar honra, tinha que prestar respeito, tinha que cultuar a essas divindades. E alguém chegar e dizer, olha, Jesus Cristo é Deus, só que ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Eles diziam, essa mensagem não cabe na minha mente, essa mensagem eu não aceito. As nações do passado, por serem idólatras em extremo, por serem politeístas, porque adoravam dezenas, centenas, milhares de deuses, eles tinham uma característica, esses povos. Quem leu sabe, a história antiga, esses povos tinham uma devoção, um zelo e um respeito por seus deuses que era exagerado. Eles tinham medo de ofender os seus deuses. E agora a mensagem do Evangelho vem dizendo, olha, nós apresentamos Jesus Cristo, Deus. E aí o Evangelho dizia, só que ele veio para sofrer e para morrer na cruz do Calvário. Eles diziam, não aceito esse tipo de colocação, esse tipo de mensagem. Portanto, uma mensagem que apresentava um Deus que se humilhou, um Deus que se humilhava, um Deus que se permitiu ser humilhado, era uma mensagem louca. Por isso essa mensagem do Evangelho para os povos da época passada era loucura. Talvez, se nós lermos em João 7, João 8, os judeus, com uma falta de temor, fora do normal, chamaram Jesus de endemoniado. Isso é humilhação. Chamaram Jesus de psicopata porque disseram, será que esse homem vai cometer suicídio? Quem comete suicídio é um psicopata. Eles disseram, mas quem sabe um dos textos que quando nós lemos, dependendo do momento, a gente chora, porque em Mateus, aliás, capítulo 26, versículo 27 e 28, quando Jesus estava diante do Sinédrio, que o sumo sacerdote disse assim, olha, diga, você é o Cristo, o Messias? Jesus disse, é como disseste, e vereis os céus abertos, e o Filho do Homem na sua glória. E aí o sumo sacerdote disse, esse homem blasfemou, é réu de morte. E aí o versículo 67, 68, mostrando como Jesus se permitiu ser grandemente humilhado, diz que esses homens que estavam presentes deram socos
e tapas ou bofetadas em nosso Senhor. Isto é humilhação. Jesus aceitou a humilhação para que nós fôssemos exaltados. Outra colocação: os povos da época, ou dos dias de Paulo, eram dominados pelos romanos. Todo mundo sabe a história. O Império Romano dominava politicamente todo mundo da época, mas a cultura predominante em todo o mundo romano era a cultura grega. E a cultura grega era cheia de religiosidade e de idolatria. E aí eles se escarneciam de um Deus que se dizia igual aos homens. E a mensagem do Evangelho, 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eles diziam: não é possível que o homem seja Deus, isso é inaceitável. Se Jesus era homem, logo ele não era Deus. Interessante, irmãos, que olhando a história, no natural era que os homens desejassem ser deuses. Os imperadores romanos eram vistos como deuses, eram cultuados como deuses. Havia duas classes de divinização dos imperadores romanos: aqueles que, ao subir no trono do império, eles se declaravam Deus e exigiam adoração, e os povos adoravam, e aqueles que não se declaravam, mas os povos que habitavam o mundo romano declaravam-nos Deus e prestavam culto, e tinha oferendas, e tinha incenso, tinha o busto do imperador em todo o Império Romano, e as pessoas faziam toda a reverência, porque o César, o imperador romano, era então considerado Deus. Agora, o paralelo: Deus querer ser homem nunca se tinha ouvido em toda a história da humanidade. E aí nós vemos que Jesus não foi um homem que se divinizou e tornou-se Deus. Jesus foi um homem, foi Deus que se humanizou e tornou-se homem. Jesus se rebaixou e o homem queria se engrandecer. Por isso a mensagem do Evangelho não era bem aceita pelos povos da época. Outro ponto que tornava essa leitura, essa mensagem do Evangelho intolerável de se ouvir: seguir e estar disposto a sofrer, ser perseguido e morrer por uma divindade ou por um Deus. Essa mensagem era absurda, especialmente olhando alguns aspectos que envolveram a vida de nosso Senhor. Eles sabiam que Jesus havia sido humilhado, eles sabiam que Jesus havia sido desrespeitado pelo seu próprio povo. João 11 diz que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu, o rejeitou. E eles diziam: olha, está disposto a abrir mão de uma vida como de tranquila, viver em constante ameaça e viver em perigo de vida, para adorar um Deus que nem o próprio povo dele o respeitou. Esse Deus não merece que eu o siga. Por isso a mensagem de seguir a Jesus não era aceita pelos povos da época, especialmente porque todas as pessoas viam, sabiam a história eclesiástica, a história secular e a realidade da época mostrava que aqueles que decidiam seguir a Jesus passavam a ser perseguidos, passavam a ser ameaçados, passavam a ser martirizados ou mortos pelo Império Romano, tinham seus bens confiscados, acabava-se a tranquilidade no sentido humano, embora ganhassem uma entrada no céu, mas a vida social passava a ser um problema. E essas pessoas diziam: essa mensagem é muito dura, eu não vou arriscar a minha vida tranquila para seguir uma pessoa que a própria nação o desprezou. Os irmãos perceberam como essa mensagem, para as pessoas da época, era uma mensagem insana? Outra afirmação: as Escrituras dizem que Jesus era santo, puro, inocente, sem mácula, sem pecado. Diz que ele era separado dos pecadores,
1 Pedro 2,2 diz que Jesus não conheceu o pecado e na sua boca não achou engano. Hebreus 7,26 que Jesus era o sumo sacerdote santo, inocente, sem mácula, sem mancha, sem pecado, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. E os gregos diziam, esta mensagem não aceito. Por quê? Havia uma razão. Os gregos entendiam e tem uma prova, inclusive bíblica, além da prova histórica, os gregos entendiam que seus deuses eram antropomórficos. O que é antropomorfismo? Eles criam que seus deuses tinham aparência humana e tinham sentimentos humanos. Por terem aparência humana e por terem sentimentos humanos, os seus deuses, de acordo com a visão dos gregos, eles tinham ou sentiam ira, inveja, ódio, intriga, ciúme, paixão, brigavam entre si. E aí apresentou-se um Deus que era perfeito, santo, justo, todo-poderoso, que não cometeu pecado, embora fosse homem. E aí essa mensagem era na mente deles inaceitável. Veja, se uma divindade, dentro desse ponto de vista dos gregos, se uma divindade, pelo fato deles terem ira, inveja, ódio, intriga, ciúme e paixão, se uma divindade, de acordo com a região, de acordo com a cidade, de acordo com a população, se uma cidade, uma região, um povo, fizesse algo para beneficiar um deus grego, um outro deus poderia ficar com ciúme e mandava para essa nação, para essa cidade, para essa região, chuva, granizo, fogo, doenças, enchentes, flagelos, pragas, secas. E aí nós observamos agora uma confirmação bíblica. Atos 17, não precisa abrir, versículo 22 e 23. Paulo, no ano 51, lá na cidade de Atenas, uma cidade da Grécia, na sua segunda viagem missionária, Paulo chegou em Atenas e diz que ele ficou com o espírito revoltado, indignado por ver tanta idolatria, tantos deuses na cidade de Atenas, que era uma cidade especialmente marcada pela idolatria. E aí Paulo, andando pela cidade, ele chega, versículo 22 e 23, Paulo olha e vê alguns monumentos com a figura de deuses e com seus nomes. Paulo chega e vê um monumento vazio e estava escrito no monumento, ao Deus desconhecido. Sabe qual era o pensamento dos gregos? Olha, nós fizemos monumentos para tantas divindades. Porventura, se nós esquecermos de alguma, e para evitar que ele fique bravo ou irado, ou com intriga, ou com ódio de nós, e nos castigue, nós vamos deixar aí, porque se algum Deus aparecer dizendo, e cadê o meu monumento? Aí nós dizemos, olha, está aí, ó, ao Deus desconhecido. E Paulo diz, este que vocês não cultuam, eu lhes apresento, é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. E Paulo, inclusive, diz, atenienses, eu vejo que vocês são excepcionalmente religiosos. Paulo utilizou, não era elogio, Paulo estava exatamente falando, olha, o zelo, a devoção, o respeito que vocês têm é muito grande por seus deuses. E Paulo então apresentou uma mensagem. Logo, uma mensagem que apresentava ao mundo um Deus santo, justo, puro, perfeito. Essa mensagem não era aceitável, porque não cabia na lógica e na filosofia grega. Veja, outra afirmação. A mensagem do Evangelho, essa é interessantíssima. A mensagem do Evangelho pregava o amor ao próximo e a promoção da paz entre os homens. Hoje, essa mensagem é bem vista, é bem aceita. Pessoas, por pregarem o amor e a paz, ganham inclusive o Prêmio Nobel da Paz. As pessoas que pregam essa mensagem hoje são aplaudidas, são ovacionadas, são bem vistas, inclusive, tornam-se personagens importantes, dão palestra no mundo todo. E o Evangelho exatamente propagava a paz, o amor entre os homens, a união entre os homens. E por que essa mensagem, então, era inaceitável, não era aceita ou era mal recebida? Nos dias de Jesus,
nós falamos, apenas para relembrar, os judeus, como nação, politicamente estavam debaixo do jugo romano. Por isso os judeus odiavam os romanos. Nós vemos isso no contexto do Novo Testamento. Outra, os judeus consideravam-se melhores, superiores e mais amados por Deus do que os demais homens. Por isso, todos os demais povos odiavam um judeu. Basta essa ilustração. Não estamos falando de uma pessoa que não conheceu a Jesus Cristo, que não tinha entendimento do Evangelho. Atos 10, não precisa abrir, vocês conhecem a história do centurião romano Cornélio? Cornélio precisava ouvir a mensagem do Evangelho de salvação. Deus então foi até Pedro para, olha só, o próprio Deus para convencer Pedro, respeitando a cultura egoísta dos judeus. Deus então dá uma visão, vocês conhecem a história de um lençol com animais que legalmente ou cerimonialmente eram impuros. E aí a voz disse: Pedro, mata e come. Pedro disse assim: na minha boca nunca entrou alimento comum nem imundo. Por 3 vezes o lençol, vinha a ordem, vinha, e Pedro disse: não, eu não vou me contaminar cerimonialmente com animais que a lei dizia que era impuro. E aí Pedro ficou sem entender o que era aquela visão. E Pedro estava na cidade de Jope, e mais próximo ficava a cidade de Cesareia, onde morava Cornélio. Lá um anjo disse assim: Cornélio, tem um homem chamado Pedro lá em Jope, manda chamá-lo, porque ele vai te mostrar, ou te falar, um caminho que vai levá-lo à salvação. Ele vai apresentar esse projeto de Deus. E aí 2 homens, Cornélio manda 2 homens ir até Jope. Enquanto Pedro estava pensando, os 2 homens vêm chegando, aí Deus disse assim: Pedro, não questione, sou eu que estou mandando, pode ir lá onde esses homens vão te convidar. Mas observe o trabalho que Deus está tendo para convencer um homem que era um dos 12 apóstolos, um homem que foi convertido, um homem que foi o pregador do Evangelho, que abriu as portas para os gentios, tendo todo esse trabalho de resistência para pregar a um gentio por causa do orgulho dos judeus dos dias de Paulo e de Cristo. E aí, versículo 28, Pedro vai, aí Deus sim, vai sem questionar. Versículo 28, chegando na casa de Cornélio, olha o que Pedro diz, olha o texto bíblico, muito claro, diz assim, Pedro diz: Cornélio, eu quero te falar que não convém um judeu se ajuntar a um estrangeiro ou a um gentio. Pedro não tirou isso da lei. Deuteronômio 10, Deus disse assim: olha, ama o estrangeiro, seja hospitaleiro com o estrangeiro. Deus nunca disse: se afaste de gentios, se afaste de estrangeiro. E Pedro tirou isso da invenção da tradição dos judeus. E aí ele disse assim, e aí a visão veio e ele disse assim: olha, e Deus me mostrou que eu não posso chamar homem nenhum de comum e imundo. A mentalidade dos judeus era: toda pessoa judaica, todo não judeu é um homem comum e imundo e é indigno de Deus. Por isso os povos odiavam os judeus. Por causa desse orgulho, os gentios se sentiam ou eram classificados como indignos. Veja só mais um versículo bíblico, Lucas 18, versículo 11, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O versículo 11 diz que o fariseu de pé orava e ele dizia: Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, injustos, roubadores e adúlteros. Os irmãos estão percebendo? Esse fariseu, de tão orgulhoso que era, nós poderíamos dizer que ele não estava fazendo uma oração a Deus, ele estava fazendo um relatório das suas qualidades. Só faltava esse fariseu dizer assim: olha Deus, o Senhor passou a ser maior e melhor, porque agora tem a mim como teu seguidor. Os irmãos, então os judeus eram extremamente orgulhosos e consideravam os gentios como cães. Está aqui. Então, nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente de intolerância entre esses povos,
uma mensagem do Evangelho dizer para um judeu amar um grego, para um grego amar um judeu amar um romano, para um romano amar um judeu, para um grego amar um romano. Essa mensagem era intolerável, era absurda, era inclusive ultrajante, mas esta era a mensagem do Evangelho propagada nos dias de Paulo. Por isso que essa mensagem, embora propagando o amor e a união entre os homens, era uma mensagem considerada louca. Outra afirmação, o cristianismo era monoteísta. O que é monoteísta? Adorava ou aceitava apenas um Deus. Os povos da época, eles eram, nós dissemos, politeístas. Eles tinham os deuses imperiais, que já eram muitos. Eles tinham os deuses nacionais, cada um tinha as suas nações, os seus deuses. E tinha ainda os deuses locais. Cada cidade, cada região tinha os seus deuses. Juntando tudo, dava milhares de deuses. A mensagem do Evangelho agora dizia: vocês devem adorar somente um Deus, o Deus Todo-Poderoso, e este Deus é o Senhor Jesus Cristo. Atos 2, na pregação de Pentecostes, depois de uma prelação bem longa, bem extensa, o apóstolo Pedro conclui o seu discurso, a sua pregação, dizendo em Atos 2,36, a este Jesus, falando para a nação judaica, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Senhor não era um pronome de tratamento. A palavra Senhor era tirada da palavra grega chamada Kyrios, e essa palavra significava Senhor do mundo, Senhor da criação, dono de tudo, inclusive dono da vida. Então, quando alguém dizia para o imperador que ele era Senhor, ele estava dizendo: olha, tu és Deus sobre tudo e sobre todos. A mensagem do Evangelho estava dizendo: olha, há um Senhor, e este Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Há um Salvador, e esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem ia de encontro à ideologia dos povos da época, e era uma mensagem, primeiro, perigosa aceitar. Estava correndo risco. Segunda, ela não era aceitável porque iria de encontro toda aquela mentalidade religiosa desses povos. Os gregos precisavam de muitos deuses, só para ilustrar. Por quê? Porque os deuses dos gregos e romanos das demais nações eram deuses limitados. Assim tinha o Deus da guerra, o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da agricultura, o Deus do espaço, o Deus dos mares, etc. E cada Deus tinha a sua competência. Um Deus não tinha poder sobre outra coisa ou sobre outra causa. O Deus da água não tinha poder sobre o fogo, o Deus do fogo não tinha poder sobre a terra, o Deus da terra não tinha poder sobre o Deus dos oceanos. Por isso eles tinham milhares de deuses. E agora a mensagem do Evangelho apresenta um Senhor dos céus e da terra, que tem todo o poder sobre todas as coisas. O Senhor que tem poder sobre o mundo, sobre o homem, sobre o universo. E este é Jesus Cristo. E essa mensagem não era aceita. Era um Deus que pode, era o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que encanta. Marcos 4, versículo 39, naquela tempestade. É interessante ver algumas particularidades bíblicas. Naquela tempestade, quando os discípulos estavam preocupados em perder a vida, se dirigiram a Jesus, e Jesus, mostrando que Ele era esse Deus que criou todas as coisas e tem poder nas mãos sobre tudo e sobre todos, diz o texto que Jesus disse assim: vento, se aquieta. O vento se aquietou. Água. Interessante, o versículo bíblico diz: cala-te. Noutra tradução original diz: emudece-te. Jesus disse: mar, cala a boca, pare de barulho, aqui está quem te fez, aquieta-te, mar. E o mar se aquietou. João 11:39. Poder sobre a vida, poder sobre a morte. Lázaro, diz o texto, versículo 39. Lázaro já estava 4 dias em estado de putrefação. E a gente poderia pensar o seguinte: olha, enquanto estava vivo, muito doente, era fácil Jesus curá-lo.
Agora, depois de morto, lembre que o pensamento de Marta e Maria foi esse: depois de morto, não há mais o que fazer. E aí Jesus chega: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu são como estava antes da doença e antes da morte, porque Jesus tem poder sobre todas as coisas para a glória dele. E perto do encerramento dessa mensagem, o Evangelho apresentava uma salvação simples. Veja, nos dias do apóstolo Paulo era loucura, hoje também é loucura. A salvação é muito simples. A igreja primitiva não foi perseguida até o ano 64 pelos romanos, foi perseguida pelos judeus legalistas. O que era um judeu legalista? É aquele apegado à lei que dizia: você pode até aceitar a Jesus, desde que você guarde o sábado e pratique a circuncisão. Eles perseguiram o evangelho, perseguiram os cristãos que não praticava a circuncisão e não guardava o sábado, porque para eles Jesus Cristo não era soberano e suficiente para salvar o homem, tinha que guardar também a lei, juntando as duas coisas, e Paulo combate muito isso. E aí, nós vemos que os judeus, nos dias de Paulo, rejeitavam essa facilidade com que o homem poderia ser salvo. A salvação com Jesus, ou através de Jesus, ela é imediata, instantânea, pessoal, intransferível e gratuita. Uma salvação extraordinária, excepcional, mas agora vem, sem gastos para adquiri-la, sem esforço do homem para alcançá-la. O homem tem que crer em Jesus, ele não tem que trabalhar para ser salvo, basta crer. E mostrando essa facilidade que hoje é loucura para muitos descrentes. Paulo estava na cidade de Filipos e depois de expulsar aquele demônio da jovem, ele foi preso e depois de madrugada ele cantando, houve um terremoto, as portas do cárcere se abriram. E aí o carcereiro desesperado, porque ele pagaria com a vida se um preso romano ou um preso na sua responsabilidade fugisse. E aí ele desesperado, mas entendeu que havia algo sobrenatural. Atos 16, versículo 30 e 31, veja a salvação graciosa, no entanto simples de Deus. O carcereiro disse para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Esse carcereiro possivelmente esperava que Paulo desse uma lista de rituais, de ordenanças, de cerimonialismos, de tanta coisa para ele fazer, quem sabe tantas rezas, tantos textos, tantas novenas, tantas ladainhas. E Paulo apenas disse: crê no Senhor Jesus e será salvo você e quantos da sua casa crerem. Crê no Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a salvação simples de Deus. E aí, muitas pessoas questionando em não aceitar essa mensagem graciosa, essa facilidade, elas dizem assim: os crentes são engraçados, come arroz e feijão e diz que é santo. Somos santos porque a Bíblia assim o diz, a partir da salvação através de Jesus. Segundo questionamento, por esse crente que entende que essa palavra, essa mensagem é uma loucura. Eles dizem: fulano matou, adulterou, enganou, se drogou, se prostituiu, mentiu, foi estelionatário, aprontou, farriou e agora diz que é salvo. Esta é a mensagem poderosa do Evangelho em pegar o homem que não vale nada e torná-lo filho de Deus, torná-lo salvo, torná-lo cidadão dos céus. Hoje, a mensagem da cruz traz uma mensagem que não é bem-vinda. Fala de renúncia, cruz é renúncia. Em um mundo permissivo, depravado, licencioso, devasso, em um mundo onde pode tudo, deve-se fazer de tudo, a mensagem do Evangelho diz: olha, não ameis o mundo nem o que há no mundo. A mensagem do Evangelho adverte: se quiser agradar a Deus, viva uma vida de santidade e pureza. Essa mensagem hoje não é uma mensagem bem-vinda, por isso essa mensagem continua sendo hoje loucura para os que perecem.